Meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer, porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária, também sobre produção de literatura, e o objetivo do vídeo de hoje é discutir se, de fato, toda arte é política. O fato da arte ser considerada política ou não já é um tema em discussão desde o século XVIII, XIX, não é algo recente, né? Por um lado, a gente imagina que toda arte sim é política, e já adiantando é o lado que eu defendo. Por quê? Porque, bom, ela sempre vai refletir o contexto histórico, o contexto social, vai refletir o pensamento de uma época, e não só isso, uma obra é feita por pessoas, para pessoas, o que é o princípio básico do que seria a qualidade política, né? E mesmo quando o autor ele não tem aquela intenção política, muitas vezes esse posicionamento político vai ser refletido, resistido, vai aparecer de alguma forma. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma pintura e pode ser a pintura mais neutra possível, mas quando a gente vê o que foi escolhido para ser retratado, como isso foi retratado e quem retratou tudo isso, a gente já consegue trazer, querendo ou não, características do que seria um posicionamento político. Para quem não entende, o que a academia, por exemplo, imagina o que seria o termo político aplicado na arte, seriam textos que causariam um impacto social de alguma forma. Por um lado, tem muita gente que vai argumentar que não precisa ter um apelo político para uma obra ter o seu valor atingido, o que de fato é verdade. O problema é, muitos artistas vão imaginar que a arte vai ser uma espécie de escapismo ou que ela não deveria propriamente ter ali elementos do mundo real, né? Portanto, ele não precisaria trazer esse impacto social e, portanto, ele não é uma obra política. Mas o que muitas pessoas não enxergam é que o fato de você criar um texto que não tenha abertura para o político é um posicionamento político. Perceba que a gente vive num mundo que é marcado por muitas desigualdades, é um mundo marcado por muitos posicionamentos, é um mundo marcado por muitos conflitos sociais, e o fato de eu escolher não trabalhar muito bem isso é uma escolha política, porque é um posicionamento diante disso tudo. É um posicionamento neutro ou um posicionamento negligente. Até porque no mundo moderno, a não escolha também é considerada uma escolha, né? E a complexidade do assunto vai aumentar porque isso não é definido apenas pelo autor de uma obra, mas também pelo público, pelo leitor. A gente vê muitos discursos sobre a morte do autor, porque de fato quem está dando significado para a obra não é propriamente o autor, e sim o leitor. É ele que interpreta aquilo que está escrito. Então, por exemplo, uma obra ela pode ser criada sem nenhuma intenção política, mas interpretada como tal. Fora que, se você para pensar que diferentes pessoas com diferentes bagagens culturais vão estar consumindo diferentes obras em diferentes momentos da sua vida, só por isso vai garantir com que cada pessoa tenha uma interpretação pessoal do assunto. O que eu quero dizer é, sendo a arte política ou não, eu acho que o principal intuito da arte é causar esse impacto, né? De fazer essa reflexão, de trazer, de certa forma, um reconhecimento do mundo real através daquilo que é fictício. Ela pode ter simplesmente a capacidade de entreter, ela pode ter simplesmente a capacidade de desconcertar, né? O que a gente tem como dado verdadeiro desse mundo e também ampliar a nossa visão. Mas nem tudo é flores. Nem tudo é flores. Poderíamos terminar o vídeo aqui e acabamos de discutir o que seria a arte política. Eu acho que com essa argumentação básica que a gente acabou realizando aqui, do que seria a teoria literária moderna, a gente consegue concordar todos que, bom, querendo ou não, você sendo a favor ou não, toda arte é política, pelo menos é assim interpretado dos dias de hoje. Mas a gente tem uma problemática que seria o tal do discurso panfletário, tá? Que é uma coisa que eu percebi que muitas pessoas não entendem o que seria, né? Tem muita gente que confunde com o que seria o discurso woke também, que não tem nada a ver com nada, tá? Tanto que o discurso panfletário não é algo recente, surgiu na modernidade, sim, mas não é algo que surgiu com o advento do Twitter, tá? Não é algo novo, já é um tema discutido diretamente ou indiretamente por muitos anos. Primeiramente, o que seria uma obra panfletária? O que seria esse discurso panfletário? O panfleto é aquilo que você entrega, né? E tem que chamar a atenção da pessoa que está recebendo aquele texto. Então, temas impactantes, assuntos impactantes, interesses impactantes. Essa é a intenção do discurso panfletário. Só que o panfleto, ele é um papel que você lê, amassa e joga fora. A arte panfletária é mais ou menos isso. Seria o quê? A gente chama a atenção de um público geral, né?
com um tema que é muito impactante, esse tema realmente é relevante, esse tema realmente vende porque é um tema que comove, todo mundo, obviamente, vai ficar revoltado em cima do que o discurso panfletário está trazendo, porém, é só um discurso panfletário, no sentido de que ele vai se esgotar apenas no próprio discurso, que vai fazer com que, no fim, seja um texto esquecível. Isso quer dizer que as obras não têm que trabalhar temas importantes da sociedade? Óbvio que não, né? E é exatamente isso que eu vou discutir agora. Então, antes de você ficar com seus dedinhos coçando para comentar, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente começa a encarar uma obra que pode ter um valor social muito importante, mas que não tem esse valor estético, artístico, de certa forma, bem desenvolvido, a gente vai entrar nesse limiar, como eu falei para você, do que seria a literatura, ou a arte no geral, e a panfletagem. Perceba que o discurso panfletário, ele tem ali o seu impacto imediato. Ele comove, ele vai mobilizar, mas ele vai se esgotar nisso. E ele vai perder, principalmente, aquilo que definiria a arte por essência. Justamente a capacidade de transcender o momento em que ela foi criada para se conectar com questões universais e atemporais. Comover e criar esse impacto político, de certa forma, eu acho que é uma das funções que a arte tem. Mas ela não tem que se esgotar nisso. É só pensar, gente, em obras literárias, em música, em quadros que têm todo esse apelo político, mas obras que não se esgotam nisso. E por isso que elas têm uma beleza singular, realmente. É como se a dimensão estética rica que elas trazem trouxessem também essa nova camada de significação que deixasse a obra memorável. Perceba que a forma, o domínio técnico e até a sensibilidade criativa de um autor é o que vai definir se uma obra é de fato muito boa ou só um discurso de panfletagem. E é isso que vai diferenciar o que seria uma obra artística de fato de um manifesto. Mas a gente tem que considerar também, claro, que existem grandes manifestos aí, inclusive na literatura brasileira, que são obras de arte. E também o contrário às vezes pode acontecer, né? Obras que têm qualidade artística muito interessante, elas podem ser interpretadas futuramente, pensando no aspecto político que elas têm, que no começo elas não tinham. Um livro que me vem à mente, que eu tô lendo recentemente, é o Otelo, Moro de Veneza, do Shakespeare. Porque é uma peça que fala muito sobre o racismo. E eu tenho certeza que na época em que ela foi lida, a questão racista da narrativa em nenhum momento foi considerada. Ou se foi considerada de uma forma superficial, porque na época o racismo era, não vou dizer que exatamente defendido, mas era algo muito naturalizado. Só para vocês entenderem mesmo esse parâmetro de como a questão política histórica funciona a partir da recepção mesmo. E o discurso panfletário em si, ele não é o grande problema da questão. O problema é realmente como as pessoas estão utilizando esse discurso panfletário. Porque pega o seguinte, às vezes a obra ela tem uma qualidade artística boa, né? Ela também tem um discurso panfletário dentro dela, né? Ela é bem política. E o objetivo dela é ter esse impacto imediato, justamente porque ela está revelando pra gente algumas séries de injustiças, por exemplo, e elas vão ganhar aquele espaço momentâneo justamente porque elas estão discutindo coisas importantes. Mas isso não faz com que a arte seja considerada, portanto, menos arte, porque obras vão ser percebidas de jeito diferentes em momentos diferentes. Agora, o desafio realmente é fazer esse equilíbrio entre o que seria uma obra política, mas não a ponto dela ser panfletária, mas também fazer uma obra que não seja puramente ingênua, pensando só na sua questão estética. Tem que haver esse equilíbrio. E o que define, no fim, esse grande equilíbrio é o tempo. A arte, diferentemente de muitas outras produções que a gente acaba vendo, humanas mesmo, ela tem uma característica que é a sobrevivência temporal. Ou seja, ela consegue sobreviver além do seu contexto original, desde que exista nela algo que a transcenda nisso. E, muitas vezes, o que vai a transcender nisso é a qualidade estética. O que eu quero dizer é, o discurso panfletário, que seria essas histórias que vão precisar desse impacto imediato para alcançar o que elas querem, né? No fim, elas vão acabar sendo perdidas com o tempo, justamente porque elas não têm valor estético suficiente para resistir à história. Elas vão ser úteis momentaneamente, as pessoas vão reconhecer essas obras, mas depois elas não vão ser boas o suficiente para gerar estudos, para gerar pesquisa,
para gerar engajamento, para provocar outros leitores que não vão estar dentro daquele contexto social em que elas foram criadas. Percebe que é esse o problema? O discurso panfletário ele é feito por uma pessoa específica, para uma pessoa específica, numa circunstância específica. Quando essa pessoa específica some, o escritor específico some e a circunstância específica some, o que vai ficar é a qualidade estética. E se ele não tiver o suficiente, é um texto que vai se perder. E o tempo faz isso com rigor, mas o problema é que é um rigor injusto, porque é a última coisa que eu vou falar no vídeo, tá? Mas o tempo faz isso com rigor. Por quê? Ele vai manter aquilo que é essencialmente bom. Pega, por exemplo, 1984, do George Orwell. É um texto profundamente político, mas é um texto literariamente brilhante, com simbologias interessantes, com uma narrativa muito boa, uma construção estética e sensível muito agradável, realmente, e que é tão bom que vai além do seu discurso crítico. Perceba que o contexto político para o qual essa obra foi publicada quase não existe mais, né? Já se passaram as ditaduras, já se passaram o totalitarismo. Isso ressoa, evidentemente. No entanto, aquele contexto ele não existe mais. É um contexto de mais de século. Agora eu te pergunto, você acha que o texto do George Orwell foi o único que foi escrito na época com a mesma temática? Tu acha realmente que foi o único? Gente, olha quantos livros são publicados por ano aqui no Brasil atualmente. Claro que o mercado está mais difundido, tem mais possibilidade de se publicar se você tem a grana, né? Mas, de novo, você acha que o George Orwell foi o único escritor da época sobre o assunto? Obviamente que não, né? Mas o dele sobreviveu. Mas é um problema muito sério. Um problema muito sério no meu próprio discurso. Porque se eu disser que o tempo só sobra aquilo que é bom, eu tô sendo injusto. Primeiramente, o que de fato é bom, né? Porque tem sociedades que entendem que uma coisa é boa no momento, outras coisas não são boas no momento. Por exemplo, Firmina do Reis, que eu falei 1 milhão de vezes aqui, é uma escritora que na época foi completamente ignorada, mas que hoje foi revivida e reconhecida a sua qualidade artística, estética, todo o seu potencial. Mas é uma escritora que na época ela foi completamente ignorada. E aí? Ela não era boa e do nada ficou boa agora? Quantas Firminas do Reis a gente perdeu por aí? Quantas coisas o tempo de fato foi tão rigoroso a ponto da gente perder essas obras? Não é só uma questão de qualidade artística para a obra sobreviver. Ela tem que ter aquela visibilidade no momento e, sinceramente, tem que ter a sorte de ser redescoberta caso ela não tenha visibilidade no momento. Por quê? Se não vier um pesquisador reencontrar essa obra e reconhecer o valor estético dessa obra, pode ser que uma obra se perca para sempre. O que isso quer dizer? É que às vezes não basta uma obra ser boa, ela precisa chamar a atenção, o que justificaria, portanto, o discurso panfletário. Mas eu não sei se vocês perceberam, isso já é outro assunto, né? O intuito aqui do vídeo é explicar o que seria o fato de toda arte ser política, que tem muita gente que não entendeu, e principalmente explicar o fato do que seria o discurso panfletário, que também muita gente não entendeu. Eu falo que muita gente não entendeu porque eu publiquei um último vídeo, um vídeo que causou ali certo reconhecimento, né? Muitas pessoas entenderam, muitas pessoas não entenderam, e eu entendo muitas pessoas também não concordarem com o posicionamento, porque é um posicionamento mais crítico, crivado. O objetivo realmente é fazer a discussão. Convido, caso você queira ver o último vídeo, né? Mas enfim, caso você tenha interesse, eu estou fazendo monitoria de escrita lá no Instagram, então eu peço para você me seguir. Eu compartilho também boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Mas enfim, caso você tenha interesse, só me seguir lá, que a gente discute valores e tudo mais. Mas é isso.